Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. A informação que nós podemos tirar de uma fonte depende muito das perguntas que nós levamos a essa fonte. Por exemplo, uma pessoa que chega em Campina Grande com perguntas sobre meteorologia, achará informação diferente da informação, por exemplo, de um sociólogo, um psicólogo, um historiador, um comerciante, uma pessoa buscando a verdade absoluta. E assim, quando nós lemos a Bhagavad Gita e outras escrituras, nós trazemos diferentes perguntas e assim encontramos diferentes tipos de informação. E obviamente, em última instância, nós queremos conhecer a verdade absoluta de Krishna e aprender a amá-la, a Krishna, através de Bhakti Yoga. Porém, pelos propósitos deste mini curso, muito mini, se lemos Bhagavad Gita e perguntamos qual foi a situação histórica nesse período, quando Krishna falou Bhagavad Gita, e qual foi a condição dos Vedas, qual a opinião de Krishna dos Vedas, dos celulares. Então eu gostaria de citar alguns versos de Bhagavad Gita, onde Krishna fala dos Vedas em uma forma, como diz em português? Paradoxal? Paradoxal. Um paradoxis, em português? Um paradoxo. Um paradoxo. Um paradoxo não é uma contradição. Um paradoxo é uma contradição aparente que nos obriga a penetrar a superfície de uma expressão linguística e descobrir uma verdade mais profunda. É por isso que muitas vezes as escrituras sagradas usam, a propósito, a linguagem paradoxal. São como as paradoxas são como os obstáculos na pista que não deixam você correr muito rápido. Entende? Assim mesmo, então, os grandes sábios colocam obstáculos linguísticos no caminho para que você se veja forçado a penetrar a superfície. Um exemplo no Isopanishad, por exemplo, Tarejati Tanaijati. Essa verdade se movimenta e não se movimenta. Ou um exemplo do Bhagavatam, Ajojataha. O não nascido nasceu. Assim, existe um tipo de paradoxa em Bhagavad Gita em relação aos Vedas. Então eu vou citar os versos em Bhagavad Gita onde Krishna fala diretamente dos Vedas, e vamos ver esse paradoxo e investigar o que Krishna realmente está querendo dizer sobre os Vedas. E daí eu quero traduzir
essa informação, digamos, filológica. Filologia significa significa o estudo de livros importantes com a finalidade de tirar toda a informação possível sobre a cultura, a história, o contexto histórico desse livro. E Krishna, obviamente, é o filólogo supremo. Então podemos tirar informação das afirmações de Krishna sobre a condição histórica que existia quando Krishna veio a este mundo e falou Bhagavad Gita, e como essa informação que podemos tirar de Bhagavad Gita se relaciona com a opinião de eruditos sobre a história de cultura védica. Isso é mais ou menos o projeto que tem hoje à noite. Então eu vou começar citando os versos de Bhagavad Gita, onde Krishna fala diretamente dos Vedas. Krishna começa falando dos Vedas em forma negativa. Em forma negativa. No segundo capítulo, na segunda metade do segundo capítulo, Krishna fala bastante sobre os Vedas e sempre em forma negativa, criticando os Vedas. Por exemplo, no segundo capítulo, o verso 41, Krishna introduz o problema dos Vedas, dizendo que Vyavasayatmika Buddhi e que Kurunanda, aqueles que têm inteligência determinada, essa inteligência é singular, eka, quer dizer, fixa, na verdade absoluta, porém aqueles cujas inteligências, literalmente, ou literalmente as inteligências dos não determinados, as inteligências dos não determinados são de muitas, como se diz, ramificações, inclusive ilimitadas ramificações. Quer dizer, inteligência completamente desintegrada e difusa. Agora, com essa introdução, Krishna explica mais especificamente o problema ao qual ele está se dirigindo. Krishna diz nos próximos versos, aqueles versos famosos que Yamimam pushpitam vacham pravadanti avipastita. Aqueles que não são inteligentes, avipastita, que não são sábios, advogam, literalmente. Isso é português? Advocate. Advogam linguagem florido, este linguagem florido, falando dos Vedas que oferecem prêmios mundanos celestiais. Advogar, a palavra no sânscrito pravadante, né, com vocal, palavra, advogar. Então, pravadante. Agora Krishna diz, Veda Vadadata Parta, eles estão dedicados ou eles encontram prazer em as palavras dos Vedas. E aqui a ideia é a distinção que ainda fazemos hoje em dia entre, como se diz em inglês, a letra e o espírito da lei. Você diz assim? The letter? Né? Como é, Lucas? A lei tem o espírito da palavra. Da palavra. Quer dizer, a lei tem... Você pode tentar aproveitar a linguagem literal de uma lei, ignorando completamente o espírito, o verdadeiro propósito da lei. É por isso que existem advogados para completamente, como se diz, subverter o espírito da lei. Então, Veda Vadadata tem pessoas que encontram prazer nessas palavras dos Vedas e dizem as palavras que oferecem opulência material,
poder material, através de rituais, cerimônias complicadas, védicas, um nascimento superior dentro do mundo material, os frutos das nossas atividades. E essas pessoas advogam esse linguagem fruitivo, mundano dos Vedas, porque eles mesmos têm muitos desejos materiais e realmente Swargapara tem como meta última na vida o céu material e não assim um mundo espiritual. Então assim Krishna fala dos Vedas como um corpo de literatura que com linguagem mundana, oferecendo benefícios, prêmios mundanos. E Krishna diz que são Bhogaiswarya Prasaktanam Taya Prita Chetasam Vyavasayatmika Buddhi Samadhau Navidhyate. Que inteligência determinada, espiritualmente determinada, não acontece. Não acontece em Samadhi, quer dizer, a perfeição espiritual, a concentração, a determinação espiritual não acontece nas mentes das pessoas confundidas por desejos materiais. E no linguagem que Krishna, nas palavras que Krishna usa aqui, é muito interessante que podemos dizer, temos aqui um tipo de sanduíche teológico, no sentido que no verso 41 de Bhagavad Gita e no verso 44, Krishna fala de pessoas determinadas espiritualmente e não determinadas, pessoas iluminadas e confundidas. E entre esses dois versos que têm o mesmo vocabulário em sânscrito, obviamente que os dois versos são como, como dizer, frame, moldura. Que entre esses dois versos, 41 e 44, temos os dois versos em que Krishna revela que está falando de pessoas védicas, pessoas que seguem os Vedas, mas seguem aquelas porções dos Vedas que são mundanas. Então, a primeira referência aos Vedas em Bhagavad Gita é negativa. Falando dos Vedas como algo mundano, que confunde as pessoas e textos que existem para gratificar os desejos de pessoas ignorantes, mundanas, luxuriosas e com objetivos ilusórios. Assim Krishna introduz os Vedas em Bhagavad Gita. Krishna continua, ele não para aí. Krishna continua dizendo Traigunya, fazendo explícito o que era um pouco implícito. E Krishna diz no próximo verso que Traigunya Vishaya Veda, ou a matéria dos Vedas, o subject matter, né, o tópico dos Vedas, é a vida mundana. Traigunya, a vida das três qualidades materiais. Em Bhagavad Gita, a palavra transcendental em Bhagavad Gita em sânscrito é um termo que Krishna usa para dizer exatamente o que nós queremos dizer com a palavra transcendental, é a palavra guna-atita. Guna-atita, ido além dos gunas, das qualidades materiais. Assim que quando Krishna fala que os Vedas são traigunya, isso significa mundano, não espiritual, material, no linguagem técnico de Bhagavad Gita. Aqui Krishna, Vishaya, a palavra Vishaya em sânscrito, entre outros significados, significa tópico, matéria. E Krishna diz Traigunya Vishaya Veda,
tópico, tema, matéria dos Vedas é material, mundano. E Krishna fala para Arjuna, Nishchai Gunya Bhavarjuna, vá além dessa vida mundana. Assim que, no primeiro capítulo de Bhagavad Gita, no qual Krishna fala, que é o capítulo 2, ele diretamente manda Arjuna, ele dá uma ordem direta, no caso, tenso verbo, imperativo, uma ordem direta. Krishna dá uma ordem direta a Krishna de transcender os Vedas. Agora, em que sentido, então, podemos dizer que Bhagavad Gita é cultura védica, quando, na primeira vez que Krishna fala dos Vedas, ele dá uma ordem direta a Arjuna de transcender a matéria dos Vedas? Pergunta interessante. E vamos chegar lá. É sempre melhor criar no início confusão. Assim, né? Arte dramática, tensão, agora todo mundo tem que ficar esperto até o final para ver o que está acontecendo. Se eu pirei ou você está confuso, como vamos resolver isso? Agora, Krishna continua criticando os Vedas. No próximo verso. E ele diz, Yavan Artha. Todo o propósito, Udapane, cumprido num poço de água, Sarvata, em todo sentido, cumprido, Samplutoda, que é no vasto reservatório. Esse verso, né? Tavan, assim mesmo, igualmente, Tavan, Sarveshu Vedeshu, em todos os Vedas, Brahmanasya Vijanataha. Esse é um verso muito importante, um pouco, assim, o sânscrito é um pouco, não esotérico, mas poucas palavras aqui. Krishna, num sentido, Krishna diz que todos os propósitos nos Vedas são cumpridos para um Brahmana sábio. Um Brahmana, literalmente, que está sabendo. Literalmente, um Brahmana que está entendendo. Para todos os propósitos, assim como um propósito cumprido, satisfeito num poço d'água, é satisfeito num reservatório d'água, e assim mesmo, os propósitos de todos os Vedas são também logrados. No caso do Brahmana, literalmente, que está entendendo. Vijanata. Então, vamos seguir. Tentando entender o que Krishna está falando dos Vedas. A próxima vez, tem mais uma referência no segundo, uma boa parte do segundo capítulo. Não assim a maioria, mas vários versos falam dos Vedas. No primeiro capítulo em que Krishna mesmo está falando. E aí Krishna fala outra coisa sobre os Vedas, outra vez negativa. Krishna diz, no verso 52 deste mesmo capítulo, Jadate moha kalilam budhir vyatitarishati, desculpa. Literalmente, quando sua inteligência superará no futuro, como a confusão, ou a floresta densa de ilusão, tada então, Gantasi Nirvedam, você irá sem Vedas. Agora, aqui temos um jogo de palavras em sânscrito. Porque temos o advérbio Nirvedam. Nir, sem.
como nirvana, sem vana, sem a corrente material. Assim, o prefixo nir em sânscrito, N-I-R, significa sem. Nirvedam. Você irá. Tada gantasi. Nirvedam. Sem Veda. Shrota. E Krishna. Agora, o jogo de palavras é que Nirvedam, como advérbio em sânscrito, também significa indiferente. Nirveda no sentido que nem quero saber. Não é que Veda é conhecimento? Então, Nirvedam em sânscrito significa nem quero saber. Mas Krishna mostra claramente na última linha deste verso que ele está falando não só do advérbio Nirvedam, mas está falando dos Vedas. Porque ele disse que você irá indiferente, ou sem Veda, sem querer saber, no que diz respeito a tudo que há de ser ouvido e tudo que já foi ouvido. Mas a palavra ouvir em sânscrito é um termo comum que significa os Vedas, Shruti. E Krishna diz aqui Shrotavyasya. Shrotavya é o... como seria? Gerúndio. Hã? Gerúndio. Um tipo de passivo futuro. Bom, não vou entrar na gramática. Mas Shrotavya, aquilo que há de ser ouvido. E Shruta, aquilo que já foi ouvido. Outra vez, essas palavras são usadas frequentemente, são palavras comuns que se referem aos Vedas. Por exemplo, a palavra Shrotavya. Temos um verso famoso no primeiro capítulo de Srimad Bhagavatam. Burini, Burikarmani, Shrotavyani Vivagasha. Ou, por exemplo, no início do segundo capítulo do Bhagavatam, que Shrotavya... qual é esse verso? Shrotavyavishu Jakparaha. Bom, tudo bem, aqueles que são eruditos entendem essas referências, mas Shrotavya significa deveres védicos, que você vai aprender no futuro. Regras, ordens, ou simplesmente informação védica, deveres que você vai aprender no futuro, e chuta aquilo que você já aprendeu dos Vedas. Então Krishna diz que enquanto respeito a Shrotavya e Shruta, conhecimento os Vedas que você já aprendeu, e Shrotavya, os Vedas que você vai aprender, você deve andar sem Vedas. É um verso muito interessante, né? Shrotavyas tada gantasi nirvedam shrotavyasya shrutasya. Tchau. Agora, o que está acontecendo aqui? Porque Krishna vai dizer outras coisas. Por exemplo, em capítulo 15, verso 15, Krishna dirá Vedaischa sarvairaham eva Vedya. E através de todos os Vedas, sou eu. Como se diz? Ou de ser conhecido? Que se deve ser conhecido. Que se deve conhecer. Sou eu que se deve conhecer. Através de todos os Vedas. E, por exemplo, Krishna, antes do capítulo 15, Krishna outra vez bate nos Vedas no capítulo 9. No capítulo 9 tem 2 versos em que Krishna rejeita explicitamente, basicamente, a civilização védica que existia quando ele veio a este mundo. Eu vou ler esses versos que vocês já conhecem, muitos de vocês. No capítulo 9, nos versos 20 e 21, Krishna começa dizendo que Traividya, Mam, Somapa, Putapapa, Yagyairiswa, Swargatim Prartayante. E o mesmo ritmo deste verso, porque o sânscrito de Bhagavad Gita e Srimad Bhagavatam é um linguagem métrico.
assim, no sentido que, isso é metric. Métrica. A métrica, que tem diferentes ritmos que são cantados. Então, até o ritmo deste verso apoia o que Krishna está dizendo. Traividya Mang Soma Pa Puta Papa. Então, Krishna está realmente, até o ritmo do sânscrito, está quase gozando dessas pessoas. Que Krishna diz que Traividya significa aqueles que se dedicam aos três conhecimentos, às três ciências, Vidya. Trividya, então Traividya, aqueles que se dedicam às três ciências. Isso se refere aos seguidores dos três Vedas, porque Krishna, no próximo verso, também usará a palavra três. A ideia é que os três Vedas, Rig Veda, Yajurveda e Samaveda, são mais ou menos completos em si. Quarto Veda, Atharva, tinha um status um pouco marginal. Porque no Atharva Veda encontramos um pouco de voodoo védico. E por isso, mesmo no tempo de Krishna, nos tempos de Krishna, todo mundo aceitava quatro Vedas, como o Bhagavatam fala dos quatro Vedas, mas os Brahmanas mais sérios, os Brahmanas mais puros, se dedicavam principalmente aos três Vedas. Então, para indicar um Brahmana muito estricto, muito sério, aqui Krishna fala de Traividya, aqueles que se dedicam às três ciências. Então, Krishna diz Traividya Mang Soma Pa. Somapa. Soma é aquela bebida que você não pode comprar mais no seu supermercado local. Basicamente, os Vedas existiam para facilitar o sacrifício, para a execução de sacrifício. E o nome dos três Vedas, o nome define o Veda. A palavra Rig significa hino. Então, Rig Veda, o Veda de hinos. E Yajurveda, o Veda de fórmulas sacrificiais, que explicam os sacrifícios. E Samaveda, informação sobre a maneira correta de cantar. Porque sem cantar bem, você perdeu o resultado do sacrifício. Krishna diz que um sacrifício muito comum, inclusive o que os eruditos acham era realmente o sacrifício principal, soma, de exprimir o som. Por isso a palavra utsava, como hotsava, porque sava significa exprimir e ut, quer dizer, ex é ut, ex para fora, né? Latim, então, exprimir ut sava. Porque no sacrifício védico, os brahmanas exprimiam o suco de soma para oferecer aos deuses, o amrita. E por isso, e pa significa bebedores. Então, os bebedores de soma. No sentido que os brahmanas que executam esses sacrifícios e depois bebem como prasadam esse amrita, essa bebida celestial. Então Krishna diz que Traividya Mang Soma Pa Puta Papa. E eles, bom, obviamente puta significa outra coisa em sânscrito. Papa também. Papa é pecado e puta significa purificado. Inclusive a raiz, antes de cair no chão rindo, lembram que essa palavra vem da raiz sânscrita pu,
da qual temos purificar. Então, agora podem ir. Então, Krishna diz que aqueles que bebem soma, que são purificados dos pecados, e Yagyar Ishtva, oferecendo sacrifício a mim. Oferecendo sacrifício a mim, eles aspiram, pratyante, eles aspiram ao céu material. Outro ponto interessante que vamos tocar, porque nesses sacrifícios, em que sentido estão adorando Krishna? Vocês talvez lembram que Prabhupada dizia que em cada sacrifício védico, Vishnu é adorado, né? Porém, se você lê, por exemplo, os Vedas, você pode ver que em vários sacrifícios, aparentemente, é Indra que está sendo adorado, ou Agni. Agni, a palavra ignição. Então, que Agni está sendo adorado, ou Soma, o Deus de Soma. Então, em que sentido? Porque Krishna diz aqui que os karma kandis, as pessoas que ele mencionou no segundo capítulo, que são materialistas, que têm muitos desejos materiais, que têm objetivos mundanos, que estão interessados nos Vedas como texto mundano, ainda assim eles se purificam dos pecados, num sentido, tomam esse soma, e Krishna diz, adorando a mim, oferecendo sacrifício a mim. Então, que sentido estão oferecendo sacrifício a Vishnu, Krishna? Vamos ver mais tarde. E vou explicar mais tarde porque Prabhupada tinha razão dizendo que em todo sacrifício védico Vishnu é adorado, mesmo que não apareça nos hinos. Eu vou explicar isso. Se você me trata bem. Agora, neste verso, Krishna diz que eles aspiram ao caminho ao céu, Swargati. E eles, punyamasádya surendra lokam, se aproximando do mundo piedoso, do rei dos deuses, literalmente, surendra lokam, ashnanti divyan divideva bhogan. Eles, no mundo divino, desfrutam dos desfrutes dos deuses. Asnanti divyan divideva bhogan. Então, tudo bem, todo mundo feliz. Vida boa. Mas o problema, Krishna menciona no próximo verso. Existe um problema. É como se diz, um beberrão que está no bar, tomando, gritando, rindo, e de repente acabou seu dinheiro e ele está jogado na rua, né? Ele não entende nada, quer dizer, acha que está desfrutando e de repente está voando. Então no próximo verso Krishna diz, eles, te tam bhuktva swarga lokam vishalam. Eles, após ter desfrutado do mundo imenso, do céu, Kshine punye, com sua piedade esgotada. Kshine punye, com sua piedade esgotada. Martya lokam vishanti, entra no mundo mortal. Os semideuses são chamados amaras, imortais, porque eles morrem, mas vivem tanto tempo neste mundo material, a Terra. A morte é tão prominente que o mundo é chamado o mundo da morte. Mortal significa da morte. Ele de novo entra no mundo mortal, que significa o mundo da morte, e evam, assim. Agora a conclusão. Krishna agora está introduzindo sua conclusão com a palavra evam, assim. Trai dharmam manu prapanna, aqueles que se abrigaram no dharma, nos deveres, no processo
Os três Vedas. Gatagatam, Kama Kama Lavante, alcançam unicamente uma viagem com retorno, né? Como você diz? Retorno. Hã? Retorno. Mas uma viagem com retorno, ida e volta. Gata significa ida e Agata volta. A volta. Eles que Kama, aqueles que literalmente aqueles que desejavam desejos. Porque a palavra desejo pode ser o verbo desejar, que desejo também objeto do desejo. Meus desejos, como né? Obtive meus desejos. É a mesma coisa em sânscrito, a palavra Kama. Então aqui Krishna rejeita todo o projeto védico de cantar mantras, executar sacrifícios, ir ao céu. E Krishna diz que isso tudo é fútil. E você não alcança nada. Agora, e ao mesmo tempo Krishna diz que todos os Vedas são para me conhecer. Para explicar essa paradoxa, contradição aparente, eu vou agora ler versos do capítulo 4, onde eu acho que Krishna explica esse paradoxo. Quando Krishna está falando da sua, o seu avataras, a sua descida, sua encarnação neste mundo. Não literalmente encarnação, porque Krishna ele não tem carne no sentido mundano. Mas Krishna diz em capítulo 4 que, no verso 2, primeiro, vocês conhecem esses versos, né? Imam Vivasate Yogam Proktavad, eu falei da ciência espiritual, Vivaswan, ele falou para Manu Parikshvaku, assim este conhecimento, e Krishna diz, Evam Parampara Praptam, assim este conhecimento desce através do processo de Parampara, e assim os reis santos entenderam, os sábios entenderam este conhecimento, mas daí Krishna diz, através do tempo, através de muito tempo, Sakale Neha Mahata Yoga Nasta, a ciência espiritual se perdeu. A ciência, então Krishna também diz no verso 8 deste capítulo 4, como vocês sabem, Dharma Samstapanartaya. Eu venho a este mundo para restabelecer Dharma. Então Krishna restabelece Dharma não só assim, executando certos princípios, mas falando Bhagavad Gita, ensinando o mundo. Então Krishna, a conclusão que eu queria chegar é que quando Krishna apareceu neste mundo 5.000 anos atrás, a cultura védica estava seriamente corrompida. Seriamente corrompida. Krishna chegou numa situação na qual a assim chamada cultura védica estava caída, corrompida e desviada. E por isso, Krishna está criticando os Vedas na forma em que se encontravam quando ele apareceu neste mundo. Corrompidos. Porém, Krishna, os Vedas, na última instância, ensinam sobre Krishna. Porém, a Dharma tinha caído, a Dharma subia. Krishna diz diretamente que o mundo está completamente desviado, a espiritualidade está em colapso. Neste mundo, Krishna apareceu. Então, que horas são agora? 8 horas. Posso falar um pouquinho mais? À vontade. Eu não quero falar demais porque sei que os Vaishnavas levam muito a sério
seu descanso. Qualquer pergunta sobre isso? Eu tenho uma pergunta, vou falar aqui no microfone. Por favor. Fala, não. Bom, quando Krishna veio há 5.000 anos, os Vedas estavam corrompidos ou eles eram interpretados por pessoas com mentalidade corrupta ou corrompida? Boa pergunta. Muito boa pergunta. Depende, eu pensava na mesma coisa. Depende no sentido de como, por exemplo, para muitas pessoas qualquer livro muito velho escrito em sânscrito é védico. Eu diria que, num sentido, os Vedas eram mal interpretados, no outro sentido, existia um problema objetivo. Porque quando Narada Muni visitou Vyasa, pois a obra de dividir os Vedas, e Narada Muni no Bhagavatam, né, primeiro canto, a primeira coisa, ele fala de Jugupsitam, abominável. Imagine, Veda Vyasa, é uma palavra muito pesada, está no Bhagavatam, você pode ver no dicionário sânscrito. Jugupsitam, abominável, terrível. Então, eu diria assim, que o que sobreviveu dos Vedas era a parte mundana. E a parte espiritual, Vyasa não apresentou. Assim que podemos dizer que a corrupção é que, por exemplo, se existe uma parte mundana e uma parte espiritual, e você tira a parte espiritual e só apresenta a parte mundana, isso é uma corrupção. Porque os Vedas eram, podemos dizer, decapitados. Ou seja, que a cabeça dos Vedas, a finalidade dos Vedas foi perdida. Devo fazer um pouco mais ou amanhã? Se eu quiser. Um pouco mais. Eu sei que estou desapontando alguns de vocês, mas eu vou citar versos dos Vedas para explicar o que Prabhupada disse, que Vishnu é, em todos os sacrifícios, é Vishnu que é adorado. Um ponto é que existe um mau entendimento de que os Vedas são politeístas, porque nos Vedas existem hinos dirigidos a vários deuses. Porém, nos Vedas, agora eu vou falar primeiro do Rig Veda, que é o Veda mais antigo, segundo a análise linguística. E no Rig Veda, encontramos, por exemplo, este verso, no primeiro livro do Rig Veda. Indra mitram varunam agnim ahurato divyaksa suparno garudman ekam sadvipra bahudha badhantyagnim jamam matarishanamahu. Que significa que falando de diferentes deuses como Indra, Mitra, Varuna, Agni, etc., os sábios realmente estão falando de uma verdade só. De uma verdade divina só. A ideia de que existe uma verdade suprema, que pode se manifestar em diferentes formas, mas
E depois no 10º livro do Rig Veda, se diz no Purusha Sukta, Purusha Sukta, que canta ainda em Mayapur, né? Que no 10º livro do Rig Veda encontramos informação sobre a identidade desta única verdade. Purusha Evedam Sarvam, uma pessoa. Existe uma pessoa divina e que Purusha Eva, unicamente o Purusha, a pessoa, é tudo isso. E isso em sânscrito, isso Upanishad, nos Vedas, é uma forma de dizer este mundo, o mundo material. Então todo este mundo material é esse Purusha. E pensa no que Krishna diz que Vasudeva Sarvam, Vasudeva tudo. Agora temos uma progressão conceitual, no sentido de primeiro declarar que apesar de que existem muitos deuses, existe uma verdade. Depois, no 10º livro do Rig Veda, e essa verdade é uma pessoa. Essa verdade é uma pessoa e essa verdade engloba tudo. Tudo que existe dentro dessa verdade. E essa pessoa suprema. Isso no Rig Veda, o livro mais antigo em sânscrito. E também o que o Bhagavatam diz, o que Prabhupada dizia, que este mundo material é só um quarto da criação de Deus, né? Isso vem do Rig Veda. Isso também está no Rig Veda, o Veda mais antigo. Etavanasya mahimato jayancha purusha padosya vishabhutani tripadasya divi, que 3/4 da criação do Purusha estão no mundo espiritual. Assim, temos essas afirmações. E agora, mas como devemos interpretar essas afirmações? Também existe a famosa afirmação no Rig Veda que Tad Vishnu Paramang Padang Sada Pashanti Suraya, que todos os deuses estão sempre olhando a morada suprema de Vishnu. Mas esta linguagem, e tem eruditos europeus que disseram que no Rig Veda o único Deus transcendental é Vishnu. Agora, como devemos interpretar isso? Ou se podemos, desde o ponto de vista, digamos, acadêmico, de erudição, interpretar isso? Essas frases simples e curtas. É muito interessante que temos comentários sobre os Rig Vedas, sobre o Rig Veda, que são muito, muito antigos. Porque, para compreender isso, e depois eu vou explicar a informação interessante que vem nesses comentários, que são muito antigos, sobre o significado dessas palavras, quem é o Purusha. Primeiro, eu gostaria de ter a lousa, mas não importa, eu posso mostrar com gestos dramáticos, eu posso explicar. O Bhagavatam explica que quando Vyas organizou os Vedas, dividiu os Vedas, ele entregou cada Veda a um Brahmana. E assim cada Veda se descreve como Shaka, como se diz, galho, branch, Shaka, galho. Agora, nas famílias estendidas dos Brahmanas, comunidades brahmínicas, os Brahmanas mais elevados, comunidades brahmínicas protegiam, cuidavam e mais ou menos possuíam os diferentes Vedas. Assim que, por exemplo, existia uma comunidade brahmínica do Rig Veda, uma outra comunidade do Yajurveda e etc. Agora, assim como o Bhagavatam explica isso, o Bhagavatam explica que quando Vyasa entregou os 4 Vedas a grandes sábios que eram líderes de comunidades brahmínicas,
que cada comunidade bramínica desenvolvia, elaborava os significados do Veda que eles possuíam. E isso podemos ver historicamente, é completamente visível, porque associado com cada Veda, dos 4 Vedas, existe outro gênero de livros chamados livros Brahmana. Você estuda isso, né? Então, os Brahmanas eram, a literatura Brahmana é simplesmente Brahmanas falando para Brahmanas, dentro dessas comunidades brahmínicas, comunidades que protegiam, desenvolviam, explicavam e mais ou menos eram donos de cada Veda. Dentro dessas comunidades, eles faziam comentários, produziam explicações dos Vedas, para que cada geração pudesse compreender o Veda que eles tinham e também aplicá-lo, executando corretamente os sacrifícios que eram a base cultural e religiosa da civilização. E depois dos Brahmanas, outra coisa que eu vou explicar, eu acho que também ainda tenho que explicar descobrimentos chocantes aos europeus, mas tem tanto para explicar, que houve aproximadamente 2.500 anos atrás um tipo de revolução cultural na Índia que produziu muitas consequências dramáticas, novas religiões, transformações da cultura védica. E eu vou falar disso talvez a próxima vez, mas o que temos um remanente disso são os livros chamados Aranyakas, porque Aranya significa floresta e Aranyaka significa livro da floresta, porque Brahmanas deixavam as cidades onde tinha patrocinadores reais que tinham seus Brahmanas fazendo grandes sacrifícios escritos no Bhagavatam para o reino, foram para a floresta para aprofundizar no conhecimento espiritual e produzir livros chamados Aranyakas e também os Upanishads. Então, isso é outra história, mas agora eu quero só concentrar-me nesse gênero de livros dos Brahmanas. Então, cada Veda, dos 4 Vedas, tem seus Brahmanas, suas Aranyakas e Upanishads. Cada Upanishad pelo menos, como se diz nominalmente, cada Upanishad é associado com um Veda determinado. E aliás, isso Upanishad é especial porque é o único Upanishad que faz parte do texto original de um dos 4 Vedas. Mas, então, agora, na família, na comunidade, na tradição histórica do Rig Veda, o Veda mais antigo, existem 2 Brahmanas, o Aitareya e esqueci outro, Kaushitaki. Kaushitaki. O Brahmana mais antigo do Rig Veda é o Aitareya Brahmana. Aitareya da palavra Atri. Agora, o significado deste Aitareya Brahmana é difícil de exagerar, porque é muito antigo. E no Aitareya Brahmana, nós temos os Brahmanas que receberam o Rig Veda de Vyas, explicando o Rig Veda. E nesse Aitareya Brahmana, o Brahmana mais antigo, explicando o Veda mais antigo, o primeiro verso, 1. O primeiro verso diz: Agnirvai Devanam Avamu Vishnu Paramastarantarena Sarva Anya Devata. O primeiro verso é: entre todos os deuses, Agni é o mais baixo, e o supremo, o mais elevado, é Vishnu. Os outros deuses estão no meio.
Então, muitas vezes, quando você lê um livro típico, quase todos são assim. Um livro de texto sobre a história do hinduísmo. Os livros que sempre usam, por exemplo, em cada faculdade nos Estados Unidos. Eles sempre dirão que no Rig Veda, Vishnu não é tão importante. Porque eles são... tem um termo em inglês, contador de feijão. Entende isso? Não. Bean counter. Contador de feijão é um termo pejorativo, que significa uma pessoa que sem inteligência de avaliar o significado, o valor das coisas, e só sabe contar. Tem mais disso que mais... Né? Aqui tem um diamante e lá tem 5 coisinhas de vidro, então 5 são mais que 1. Então a pessoa que só conta assim, sem entender nada do valor das coisas, é chamado bean counter, contador de feijão. Entende? Então assim mesmo, no Rig Veda tem muitos hinos a Indra e Agni e menos a Vishnu. Porém, os hinos a Vishnu são completamente diferentes, os únicos que são transcendentais no Rig Veda. E no Aitareya Brahmana, a comunidade brahmínica que recebeu o Veda de Vyasa, eles dizem que o significado do Rig Veda é que o Deus Supremo é Vishnu. E também interessante que no Taittiriya Samhita, o segundo Veda, não um Brahmana, mas o Yajurveda, o Rig Veda não explica nada diretamente. É simplesmente o livro de hinos. Como na igreja, né? Tem um livro só com hinos. Agora, o livro, o Veda, não, o Veda dos 4 Vedas que explica o sacrifício e o significado e como fazer e o que significa tudo, é o Yajurveda. A palavra Yajur significa isso. No Yajurveda encontramos, isso explica uma coisa que Prabhupada dizia, Vishnu Yagyo, o sacrifício, que é a base, o centro de toda a civilização védica. O sacrifício é Vishnu. O sacrifício é Vishnu. Isso está nos Vedas. E também diz a mesma coisa que o Aitareya Brahmana. Agni Avamo Devatanam. Agni é o mais baixo dos deuses. Vishnu Paramo. Vishnu é o Supremo. Então os livros de texto são mais ou menos assim, escritos por contadores de feijão, como se diz. Então podemos ver que os próprios Vedas dizem que o sacrifício é Vishnu. E que entre todos os deuses, o Supremo é Vishnu. Isso está nos Vedas. Outra referência, outro Brahmana, muito antigo e muito prominente. Entre os Brahmanas, é um dos Brahmanas mais prominentes, porque é longo e explica muitas coisas. Shatapatha Brahmana, que literalmente é o Brahmana de 100 caminhos. Shatapatha Brahmana, e encontramos este verso. Te yajnameva Vishnum puraskrityeyu. Colocando Vishnu na frente, colocando Vishnu na frente. Vishnu que é o sacrifício. Vishnu que é o sacrifício, os deuses procederam. Outra vez, que o próprio sacrifício é Vishnu. Agora, lembram o verso em Bhagavad Gita, no capítulo 4, que Krishna explica essas referências védicas, onde Krishna diz Brahmarpanam, Brahmahavir. Quando você faz uma arpana, uma oferenda, essa oferenda é absoluta. Então, o sacrifício não é diferente de Vishnu. Assim como Prabhupada sempre falava que Krishna não é diferente de serviço devocional. Prabhupada está simplesmente falando, em outras palavras, o que está nos Vedas. Que o sacrifício
E todo o movimento de Sankirtan é o sacrifício para esta era. E esse sacrifício é Vishnu, é Krishna. Agora, um pouco mais de referências, vamos encerrar aqui. Esse verso do Rig Veda, Tad Vishnu Paramang Padang Sadapa Shanti Surya Deviva Chakshuratatam Tad Vipraso Vipanyavo Jagri Vangsa Samindate Vishnu Arjad Paramang Padam. É aquela morada suprema de Vishnu que os inspirados, os sábios, homens e deuses ao qual aspiram. Os outros deuses como se diz, regozijam, desfrutando ou inspirados por essa morada suprema de Vishnu, está no Rig Veda. Assim que cada sacrifício védico é Vishnu. E no processo de adorar o sacrifício, você está adorando Vishnu. Porque o sacrifício é Vishnu. Agora, respondendo à pergunta que Navantri também fez, essa é a compreensão original dos Vedas, que o sacrifício é Vishnu, Vishnu é o supremo entre todos os deuses, e todos os outros deuses aspiram à morada de Vishnu, ao mundo espiritual de Vishnu. Porém, essa compreensão foi perdida, e amanhã, se o mundo ainda existe na forma que existe agora, vamos falar das corrupções que entraram na compreensão e prática da cultura védica, e como essa corrupção, por isso que Krishna veio a este mundo, e assim, diferentes respostas históricas. Inclusive, Krishna veio e restabeleceu a verdade, mas algumas corrupções continuaram, obviamente, porque Kali Yuga começou, o segundo que Krishna saiu deste mundo, e até grandes religiões importantes do mundo como o budismo surgiram como reações a essas corrupções. Basicamente, o que eu quero explicar, só um minuto, é que entendendo a história de forma dialética, não? Tese, antítese. Antítese. Sim, mas estou falando antítese para que você entenda o significado. Se que não pisei na bola. Mesmo em inglês eu falo assim, em inglês é antítesis, mas eu digo antítesis. E síntese. E a palavra sim, em síntese, é o sânscrito Sankirtan, Kirtan juntos. Então, a tese que junta tudo é síntese. E, basicamente, temos uma cultura védica, que é a tese, que é cultura védica. E depois tem uma antítese, que é uma reação contra uma forma corrupta da cultura. E uma síntese, depois vamos ver como a cultura foi corrompida, houve revoltas, reações contra essa cultura védica corrompida, e como a cultura védica, num sentido, se reinventou para responder a este desafio. Era um desafio sério, a possibilidade da cultura védica realmente perder a Índia. E a cultura védica respondeu, se reinventou, e essa resposta que realmente venceu, conquistou completamente. A cultura védica foi o grande vencedor nesse conflito cultural, e foi o grande vencedor porque se reinventou baseando-se em Bhagavad Gita. E vamos explicar isso tudo, Bhagavad Gita, vamos explicar isso tudo. E como Krishna realmente restabeleceu o Dharma,
salvou a cultura védica e toda essa história, o que realmente é o budismo. Então, nos próximos dias vou explicar essas coisas. Tá? Boa noite. Sim, senhor. Só uma perguntinha. Acho que pode falar no microfone. Sim. O senhor falou de todos os nomes, os significados dos 3 Vedas, mas não falou do Atharva Veda. O nome não é assim, é uma definição. Parece que vem de um sábio, o nome de um sábio. Obrigado. Com prazer.